No vídeo de hoje vamos falar sobre o arquétipo de Zeus e como ele influencia a vida e o psiquismo masculino. Antes de começarmos esta série sobre os arquétipos mitológicos, precisamos deixar algumas ressalvas. Quando falamos de arquétipo, temos que ter em mente que se trata de algo que habita o mundo do inconsciente coletivo, ou seja, é algo que só podemos ter acesso de maneira bastante limitada e reduzida. A grandeza e luminosidade total de um arquétipo não consegue ser alcançada por nossa consciência, muito menos pelo nosso ego. O que temos acesso são apenas imagens arquetípicas, ou seja, algo que faz uma alusão simbólica ao arquétipo. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que são arquétipos, vamos deixar linkado no card aqui em cima e na descrição do vídeo o nosso vídeo introdutório sobre o assunto. Outro ponto importante que vale a pena ressaltar é que, como tudo o que diz respeito ao inconsciente, não temos o mínimo controle ou poder sobre os arquétipos. Muito pelo contrário, em diversos momentos são eles que se apoderam de nós. Não é possível utilizar ou ativar um arquétipo ao nosso bel prazer e intencionalidade. A psique não funciona assim. Não vai ser ao colocar um papel de parede no celular com a imagem de uma estátua de Zeus que você vai adquirir todo o potencial do arquétipo. Aí a gente estaria falando talvez de um contágio psíquico, mas isso é assunto para outro vídeo. Analisar a manifestação dos arquétipos mitológicos em nossa psique é uma forma de constatar que esse universo arquetípico nos habita e faz parte de nós. Conhecer e ampliar a nossa consciência sobre o assunto é uma das maneiras de entrar no processo de autoconhecimento. O que a gente quer frisar aqui é que devemos nos dirigir com respeito, reverência e cautela aos assuntos do inconsciente coletivo, que são milenares e que contêm grandes tesouros da alma humana, que não podem ser banalizados ou empregados de maneira utilitarista. São conteúdos sagrados que possuem certo grau de autonomia e que jamais serão dominados pelo nosso pequenino ego. Dito isso, agora podemos começar o nosso vídeo. O nascimento ou a origem de Zeus é marcada pela repetição de um ciclo trágico e profético que até os dias atuais reaparece em relações entre pais e filhos, estruturadas pelo modelo patriarcal, que, como o próprio nome sugere, dá muita importância ao poder da figura paterna e masculina. O patriarcado atribui à figura masculina o centro de todas as decisões e determina certos atributos e qualidades como sendo mais valiosas e necessárias para se ocupar lugares de destaque e de poder. Assim também funcionava a estrutura no Olimpo. Para falar de Zeus e desse arquétipo que ele representa, é interessante falarmos um pouco sobre a história do seu pai, Cronos, e do seu avô, Urano. Bem resumidamente, na teogonia, no princípio era o caos. Dele se fez emergir Gaia, a nossa mãe terra. Dela nasceram Pontos, o mar, Órias, as montanhas, e Urano, a divindade que personificava o próprio céu. Urano não cessava de cobrir a terra, tendo então vários filhos com ela. Os 3 Hecatônquiros, Briarel, Giges e Coto, os 3 Ciclopes, Arges, Estéropes e Brons, os 6 Titãs, Oceano, Céus, Hiperião, Crio, Jápeto e Cronos, e as 6 Titanídees, Tétis, Reia, Temis, Mnemosine, Febe e Teia. Gaia, cansada de procriar e de ter seus filhos encerrados no Tártaro, pediu caridosamente aos seus filhos titãs que castrassem o próprio pai. Todos temiam bastante o pai. Foi apenas o caçula, Cronos, que teve coragem de topar o plano de sua mãe. Cronos, então, castra Urano e se torna o novo todo-poderoso, dominante e macho alfa, assumindo o trono do seu pai. Porém, após tudo isso, foi lançada uma profecia que dizia que Cronos teria o mesmo destino trágico de seu pai e seria destronado por um dos seus filhos. Temendo isso, o Cronos passou a engolir toda a sua prole, até que certa vez, Reia, sua esposa, zangada e cansada de ter que entregar os seus filhos para serem engolidos por ele, decide enganá-lo, entregando para ele uma pedra no lugar do seu filho. Cronos engole essa pedra e não se dá conta de que foi trapaceado. A Reia esconde então seu filho caçula, enviando ele para uma caverna em Creta. E esse bebê era Zeus. Tempos depois, já forte e crescido, Zeus decide resgatar seus irmãos dentro da barriga de seu pai, para então, com a ajuda deles, derrotá-lo.
Sua tia Metis entrega a ele uma bebida para ele oferecer a Cronos e fazer com que ele vomite seus irmãos, os libertando. A estratégia dá certo. Depois disso, Zeus divide os reinos junto aos seus irmãos. Poseidon fica com os oceanos, Hades com o submundo e Zeus reinaria sobre os céus. Bom, essa foi só uma breve contextualização para que agora a gente adentre no aspecto psicológico deste mito, que carrega um arquétipo bastante presente entre nós até os dias de hoje. Conhecido como o deus dos céus, do raio e dos trovões, Zeus representaria na psique masculina o domínio da razão, pensamento, o logos, princípio ordenador da realidade. Aqui, a gente já consegue perceber um traço importante desse arquétipo, o da distância emocional e afetiva. Zeus é aquele que ordena e comanda de cima para baixo, sem se envolver ou se comprometer emocionalmente nas miudezas e emaranhados das relações. Para manter a sua soberania, ele faz tudo o que for preciso. Ele é o poderoso chefão do Olimpo. Como um rei e imperador, ele sente uma urgência em presidir e ser o dominador do território em que ele habita. O que faz com que, caso ele não consiga usufruir disso no trabalho, por exemplo, intensifique a sua tirania no ambiente familiar ou vice-versa. Um dos lemas que pode ser importante para quem possui esse arquétipo influente é: o lar do homem é o seu castelo. Daí, o que pode acontecer é que o homem Zeus pode deixar a criação e educação dos filhos para a parceira, sendo mais presente no momento de ser o provedor e também para fazer críticas e exigências, muito mais do que para oferecer apoio emocional, por exemplo. Zeus é um deus expansivo e territorialista. Ele comanda seu reino de maneira imperativa e possui o ímpeto por expandir o seu reino e ser o chefe de um império. Tanto que ele não se contentou em dominar apenas o Olimpo, passando a reinar também aqui na Terra. Para conquistar isso, Zeus utiliza de diversos artifícios para ampliar suas alianças, desde tratos e seu excelente dom empreendedor, até os seus envolvimentos com outras deusas imortais, que lhe garantiram a expansão de sua linhagem. É o tipo de homem bastante apresentável, que possui uma presença marcante ou até mesmo sedutora. Utiliza esse artifício também como meio de conseguir mais aliados e de aumentar o domínio sobre os territórios e negócios que lhe interessam. Daí pode surgir um traço um pouco mais sombrio deste arquétipo, que é a ligação por interesse próprio e escassa de significado afetivo. Por conta disso, pode ser distante e ao mesmo tempo bastante exigente com seus filhos, pois deseja que sejam como ele futuramente. O homem influenciado pelo arquétipo de Zeus normalmente considera que os fins justificam os meios. O distanciamento emocional ajuda ele a colocar esse outro lema em prática, pois para atingir esses seus objetivos ambiciosos, muitas vezes é necessário sim agir com uma certa frieza. Um dos símbolos de Zeus é a águia, uma ave de rapina poderosa e com a capacidade de visão macro impecável. Essa característica também está presente no psiquismo de quem possui grande influência deste arquétipo. São homens que conseguem ter um olhar amplo sobre as situações, priorizando ver o todo ao invés das partes e particularidades. Extremamente estrategista, como demonstra sua história ao planejar e executar o resgate de seus irmãos, é capaz de traçar e retraçar rotas para conseguir concretizar seu objetivo. Porém, assim como a águia, ele não é de dar murro em ponta de faca. Caso perceba que não conseguirá alcançar um alvo, parte para o outro com o mesmo empenho e determinação. Apesar da visão panorâmica, quando um detalhe é peça importante ou fundamental para seu objetivo, ele dará toda a atenção, pois nada pode fugir ou escapar do seu controle. Geralmente são homens com grande poder de decisão, inclusive em situações críticas que exigem alguma decisão rápida. Por falar em decisão, a tirania pode ser outro traço sombrio deste arquétipo, fazendo o homem desejar ter sempre a palavra final em qualquer decisão, e demonstrando bastante relutância em fazer concessões a pontos de vista divergentes. Só a palavra é lei e ordem. O raio também é um dos símbolos de Zeus, que pode representar tanto o seu poder imperativo como as chamas do fogo, como também a sua tempestuosidade, que surge do seu mundo emocional distanciado e reprimido. Quando as coisas escapam do seu controle racional, as suas emoções podem emergir e tomar conta de maneira tão estrondosa como uma trovoada. Os homens Zeus costumam ser mais pragmáticos, objetivos e diretos. Não são muito idealistas e românticos. O homem Zeus aceita o mundo da maneira que ele funciona e não aspira que a ordem das coisas mudem, desde que ele esteja no comando. Preferem lidar com problemas e questões de nível prático. Por sua característica expansiva, costuma não lidar muito com seu mundo interior e não dá tanta importância para momentos de introspecção. Não é muito chegado ao sentimentalismo
e raramente vai dar atenção às próprias necessidades emocionais e nem às dos outros. Para ele, o mundo sentimental pode significar uma exposição desnecessária de um lado fraco e vulnerável. O antigo conceito de que homens não choram aparece aqui com força. Como vimos, ao falar do simbolismo do raio, deixar seu campo emocional reprimido traz consequências importantes para o homem Zeus e aqueles em sua volta. Seus relacionamentos podem acabar sendo prejudicados por conta dessa frieza afetiva. Na função de pai, ele pode se tornar o homem provedor que compensa sua ausência sentimental com bens materiais. Na função de parceiro amoroso, pode ver a parceira como um meio para um fim, ou como apenas mais um território a ser dominado e controlado. Pode se voltar inteiramente para o trabalho ou mundo dos negócios, alegando não ter tempo ou disposição para outras coisas. A imaturidade afetiva também pode fazer com que as pessoas do seu convívio sofram com seus caprichos, punições e rompantes explosivos. E aqui vão algumas características principais desse arquétipo: inteligência, visão panorâmica aguçada e ampla, poder, magnetismo, desejo por posições de comando e liderança, dominação, generosidade, territorialismo, provedor, ordenador, expansividade, racionalidade, conquistador, clareza mental, estrategista, imperialista, autoridade, controle, pragmatismo, capacidade de tomar decisões rápidas, firmeza, protetor, possessividade, determinação, distanciamento emocional, desconexão corporal, punitivo, tempestuosidade, foco nos objetivos e metas. Essas características podem aparecer de maneira mais positiva ou desafiadora. Isso vai depender do contexto e do nível de unilateralidade delas na consciência do homem Zeus. Como sempre, o melhor caminho é o equilíbrio entre os opostos. Então, quanto mais o homem Zeus adquirir consciência da importância de sua vida interior, afetiva e sentimental, menos danoso será o atravessamento dessa sua sombra. Não é raro que na terceira idade surja uma profunda crise existencial nos homens que possuem a presença forte deste arquétipo, pois podem se perceber sozinhos e angustiados, por não perceberem mais satisfação em suas conquistas materiais e prestígio social. E aí, se identificou com esse arquétipo ou identificou alguém conhecido? O vídeo de hoje termina aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com conhecidos e não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre os arquétipos dos deuses gregos. Até lá!